Terceiro ano, vamos para a atividade de hoje que está na sequência didática de matemática. No capítulo Números Racionais, significado de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. Começamos pela atividade 1, da página 1. Na atividade 1, diz o seguinte: no mês de setembro será o aniversário de Anderson, ele fará 8 anos. Então a mãe dele comprou 8 velinhas para o aniversário, mas descobriu que a metade das velinhas vieram com defeitos. Então a mãe de Anderson pode fazer o quê? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão na letra A representar com um desenho a quantidade total de velinhas. Então, você vai desenhar aqui a quantidade total de velinhas, que são 8 velinhas, só que vocês vão separar as que estão perfeitas das defeituosas. Então, você vai desenhar 8, mas a metade delas com defeito. Vai separar. Questão B. Quantas velinhas a mãe de Anderson deverá comprar para substituir as defeituosas? Então, a metade de 8 é quanto? Quantas velinhas ela precisará comprar para substituir as que têm defeito? Página 2, atividade 2 e 3. Atividade 2. A turma de Anderson tem ao todo 26 alunos. Aqui está a turma dele. Ele decidiu convidar somente os meninos, o que equivale a metade de sua turma para a festinha. Pinte no quadro somente a quantidade de alunos que foi convidada. Então, aqui você vai pintar apenas a metade, ou seja, apenas os meninos. E depois você vai descobrir quantos meninos foram convidados. E vai responder como foi que você chegou a essa solução. Então, na questão B diz: preencha com a sua descoberta. Podemos afirmar que 13 é o quê? Metade, o dobro de 26. Quando vocês fizerem a divisão aqui dos 26, dividir em duas partes, ou seja, dividir na metade, você vai perceber que a metade de 26 é... Você vai responder aí. Questão 3, atividade 3. Aqui nós temos 40 balas de coco compradas pela mãe de Anderson. Elas serão distribuídas igualmente em 2 mesas na festa de aniversário. Então, questão A. Com a ajuda de um colega, descubra quantas balas ficarão em cada mesa. Gente, são 40 balas para dividir igual entre 2 mesas. Então, cada mesa ficará com quantas balinhas? Metade de 40 é quanto? Você vai escrever aqui. Questão B. A metade das balas de cada mesa será embrulhada em papel branco e a outra em papel amarelo. Quantas balas embrulhadas em papel branco terão em cada mesa? E em papel amarelo, ou seja, a mesma coisa. Uma parte vai ser embalada, né, de papel amarelo, metade das balas de cada mesa, e a outra metade vai ser embrulhada em papel branco. Então, quantas balas nós teremos embrulhadas em papel amarelo e em papel branco? Página seguinte, página 3, atividade 4 e 5. Atividade 4. A mãe de Anderson deseja fazer um bolo de chocolate branco para a festa, usando apenas metade da receita abaixo. Então, aqui nós temos a receita do bolo de chocolate branco. Tem a lista de ingredientes, então vou logo começar a explicação geral. Aqui nós temos 2 pacotes de farinha de trigo. Se fosse a metade, seria um pacote. Um pacote de açúcar de 1 quilo. Então, se for dividir a metade, então é o quê? Meio quilo de açúcar. 4 colheres de fermento em pó, metade, 2 colheres. 12 colheres de chocolate branco derretido, então metade, 6 colheres de chocolate branco derretido.
Essa receita poderá servir para 24 pessoas. Então, se eu dividir a metade todos os ingredientes, nós teremos então uma receita para servir a 12 pessoas, ok? Vamos lá. Converse com seu grupo e ajude a mãe de Anderson a dividir a receita em duas partes iguais. Foi o que eu acabei de fazer aqui, dividindo os ingredientes. Questão A. Quanto do pacote de açúcar ela deverá usar? Então, o pacote de açúcar aqui é 1 quilo. Então, se ela usou 1 quilo, ela vai usar o quê? 500, né? Ou seja, um pacote, ela vai usar o quê? Meio pacote. Questão B. Refaça a lista de ingredientes da receita que será usada pela mãe de Anderson, colocando as quantidades desejadas. Então, você vai refazer essa lista de ingredientes, porém, escrevendo só a metade. Você pode escrever nessa linha, ou se você quiser, você pode escrever aqui ao lado, ó. Só que colocando tudo pela metade. Questão C. Quantas pessoas poderão ser servidas com a metade da receita? Bom, essa eu já até respondi para vocês, né? Então, você vai responder aí também. Só um lembrete de que quando a gente divide algo inteiro em duas partes iguais, cada uma dessas partes é igual a metade desse inteiro, ou seja, nós temos meio, metade. Atividade 5. No salão de festas tem 3 grandes mesas, essas 3 aqui. Um dos amigos de Anderson disse que não irá à festa, portanto, serão necessárias apenas 12 cadeiras. Nós temos 12 cadeiras aqui. Vamos ajudar a mãe de Anderson a dividir igualmente o número de cadeiras em cada mesa. Represente a divisão efetuada. Então, 12 dividido por 3 serão quantas mesas? Então, você pode ir dividindo aqui, ó, para uma mesa. Você pode até ir ligando. 1, 2, 3, 4, liga para essa mesa. As outras para essa, outra para essa. Ou você pode fazer as cadeirinhas aqui em volta, contanto que seja 12, ok? Quantos meninos ficarão em cada mesa? Ou seja, quantas cadeiras vai ficar em cada mesa? Porque em cada cadeira sentará uma criança. Questão C. Ao dividir por 3, obtemos a terça parte do todo. Será correto dizer que em cada mesa se sentará a terça parte dos convidados? Então, nós temos aqui, quando a gente divide 12 dividido por 3, nós temos o resultado o quê? 4. 4 é o quê? A terça parte de 12. Então, é correto a gente dizer que é a terça parte do todo? Sim ou não? Questão 4. Aliás, página 4, atividade 6, 7 e 8. Atividade 6. Nós temos aqui os pratos sobre o balcão, né? Para distribuir entre as mesas. Então, nós temos aqui, eu acabei não escrevendo, mas são 24 pratos, tá? Quantos pratos ficarão em cada mesa? Então, nós temos 24 pratos para dividir por 3 mesas. Vocês vão fazer essa divisão e vai descobrir quantos ficarão aqui. Questão B. Que parte dos pratos representa essa quantidade? Então, quando vocês dividir igualmente os pratos entre a mesa, você vai ter um valor. Então, esse valor vai ser o quê? Terça parte, metade, quarta parte. Você vai ver quando você descobrir a quantidade de pratos que fica em cada mesa. Atividade 7. Serão dados 36 carimbos aos convidados durante a festa. A terça parte deles foi distribuída. Converse no grupo e responda quantos carimbos os convidados ganharam. Então, vocês vão aqui dividir em 3 partes esses 36. Então, você vai 1, 2, 3, 4, dá um risquinho aqui. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, de novo, terceira, segunda, aliás, conta mais 4 e divide aqui.
Então, divida em 3 partes iguais aqui esses carimbos. Eu tô falando assim, mas pode ser assim também, né? Tem 3 fileiras, você pode dividir assim também. E depois você vai contar quantos carimbos eles ganharam. Então, aqui nós temos 36 dividido em 3 partes iguais. Pega a canetinha, faça um risquinho. Depois você vai contar quantos tem e você vai descobrir, ok? Atividade 8. No salão há um painel dividido em 3 partes iguais para o uso dos convidados. Que parte do painel ficou para os agradecimentos? Aí nós temos aqui assinaturas, recadinhos e agradecimentos. Então, você vai pintar apenas a parte dos agradecimentos, né? E dizer pensar aí, que parte do painel foi que ficou para os agradecimentos. Então, você identificou, pintou. Página 5, atividade 9 e 10. Aqui nós temos um lembrete que quando a gente divide o inteiro em 3 partes iguais, cada uma dessas partes equivale à terça parte desse inteiro. Então, é apenas reforçando a explicação lá inicial. Atividade 9. Na arrumação do salão de festas, os meninos encheram 60 balões para distribuir igualmente em cada um dos 4 cantos desse local. Quantos balões foram colocados em cada um dos cantos do salão? Explique como vocês chegaram à solução. Então, gente, ó, são 60 balões. 60 dividido por 4 dá quanto? Então, vai ser essa quantidade de balões aqui que você vai escrever, ok? 60 dividido por 4 é igual a... Você vai colocar o resultado aqui. Como foi que você chegou a essa solução? Foi somando, multiplicando, dividindo? De que maneira? Cálculo mental, você vai responder. Atividade 10. Aqui na atividade 10, nós temos a seguinte situação. Nós temos um bolo de chocolate da festa que tem o formato de tangram. A parte superior do bolo é feita com essa gelatina aqui, né? Como parecendo um tangram. O tangram, gente, é um quadro composto por 7 peças, né? Nós temos os triângulos, quadrados e paralelogramo. Então, nós temos aqui os triângulos grandes, o triângulo médio, triângulos pequenos e um quadrado pequeno e paralelogramo. Então, tem uma sugestão para vocês construírem um tangram, mas é opcional porque a gente não está em sala de aula. O anexo fica lá no final do livro, que vai aparecer no final do vídeo, tá? Aqui, nós temos a imagem melhor. E como vocês podem ver, tem os 2 triângulos grandões. A gente tem mais 2 triângulos pequenos aqui, um quadrado, paralelogramo e um triângulo médio. Na questão A diz o seguinte: 2 triângulos grandes compõem a metade do tangram, ou seja, esses 2 grandões aqui. Sabendo disso, um triângulo grande, é quantas partes do tangram? Então, imagina aqui, ó, se você fosse dividir o tangram, ó, essa linha até aqui e essa linha até aqui, nós teremos 4 partes, certo? Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Se eu dividir ele em 4 partes iguais, um triângulo desse, um grandão, equivale a quê? A 1/4. Então, um triângulo grande é o quê? Quantas partes do tangram? Uma. Então, é 1/4, uma parte de 4. E, no caso da letra B, quantos triângulos pequenos formam um triângulo grande? Então, vocês imaginem aí. Portanto, que parte do triângulo pequeno é do grande? Então, a mesma lógica. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui o tangram que eu tenho aqui em casa. Então, aqui nós temos, ó, 2 triângulos grandes. Nós temos 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um paralelogramo e um quadrado.
Então, agora eu observei, eu montei ele aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo só, grande. E aqui eu tenho um triângulo grande formado com 4 triângulos pequenos. Então, 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, ó, vocês podem observar que um triângulo pequeno é o quê? 1/4 de um triângulo grande, né? Porque, ó, é uma partezinha de 4, né? Se eu dividir ele aqui, partes iguais. Então, volte lá na questão e responda. Questão A. 2 triângulos grandes compõem metade do tangram. Sabendo disso, um triângulo grande é quantas partes do tangram? Então, ó, um triângulo grande é quantas partes do tangram? Aqui tá o triângulo grande. E questão B. Quantos triângulos pequenos formam um triângulo grande? Quantos triângulos pequenos formam um triângulo grande? E que parte do triângulo pequeno é do grande? Aí, mais uma vez, vocês podem ter uma noção, ok? Vamos lá. Página 6, atividade 11, 12 e 13. Atividade 11. Em grupo, recortem o triângulo do anexo 2. Lá no final do vídeo eu mostro para vocês a página. No final da atividade de vocês, tem aí. Em seguida, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o triângulo, primeiro você vai recortar, depois você vai dobrar o triângulo ao meio. Aqui, ó, vai dobrar ele bem no meio. Depois você vai dobrar o triângulo novamente ao meio, ou seja, dobrou no meio, dobra no meio de novo, do jeito que tá. E aí você vai abrir depois esse triângulo e vai observar e responder em quantas partes o triângulo ficará dividido. Então, quantas marquinhas vai aparecer lá no triângulo? Questão B, que parte do triângulo inicial é o triângulo obtido depois de 2 dobras? Então, no caso, quando vocês pegam o triângulo e dobra ele ao meio, vocês têm o que aí? A metade? E aí, quando você dobra essa metade ao meio, novamente, vocês têm o quê? Qual a quantidade de dobrinhas que você tem? Então, você vai observar aí, tá bom? Questão 12. Anderson repartiu igualmente 25 balões entre 5 de seus colegas. Questão A. Quantos balões ficará com cada um? 25 dividido por 2. Aliás, dividido por 2 não, por 5. 25 dividido por 5. Dá quanto? Então, você vai responder aqui. Questão B. Que parte dos balões cada um dos colegas terá? Então, ele terá o quê? A quinta parte, terça parte ou quarta parte? Então, eu estou dividindo por 5. Quando eu divido por 5, eu estou procurando o que? A quinta parte, né? Questão 13. Anderson formou 5 grupos para jogar figurinhas. Ajude-os a dividir igualmente cada lote de figurinhas. Então, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De 2 em 2. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas figurinhas cada grupo terá? Você vai fazer essa divisãozinha, ó. 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. De 2 em 2. Questão B. Que parte das figurinhas ficará com cada grupo? Então, se eu estou dividindo em 5... que parte das figurinhas terá com cada grupo? É o que aqui na questão B, tá? É a metade, é a terça parte, é a quarta parte, quinta parte, sexta parte. Você vai responder isso para mim. Atividade da página 7, atividade 14 e 15, página 7. Atividade 14. São 5 envelopes de figurinhas para colocar etiquetas adesivas. Em grupo, decidam como dividir a folha de papel adesivo em 5 partes iguais. Que parte da folha será usada para cada etiqueta? Então, tem uma atividadezinha lá no final, no anexo, se vocês quiserem fazer. Ou vocês podem pegar o recortar e pintar em 5 partes iguais. Ou você pode fazer aqui mesmo.
você pode pegar essa folha e dividir aqui, riscar, desenhar 5 partes iguais. Tá? Então, que parte da folha será usada para cada etiqueta? No caso, eu estou dividindo novamente em 5. Isso é a metade, terça parte, quarta parte, quinta parte. Você vai me responder aqui, tá bom? Lembra que quando a gente divide um inteiro em 5 partes, cada uma dessas partes equivale o quê? A quinta parte desse inteiro, ok? Atividade 15. Aqui nós temos uma tabela de pontos do jogo Pega-Varetas, né, realizado pela turma, e esses foram resultados. Então, vocês vão observar que aqui nós temos o nome dos jogadores, aqui nós temos 10ª parte da pontuação e a pontuação. Então, veja que aqui a pontuação de Anderson, de Renan, de Vitor, Miguel, Thiago e Marcelo é essa. Porém, eles estão convertendo isso na 10ª parte, ou seja, eles estão dividindo isso por 10. Então, aqui nós temos o resultado. Anderson fez 120 pontos, ou seja, a 10ª parte da pontuação, 12. Gente, para descobrir isso é simples, é só fazer o quê? 120 dividido por 10. Não é a 10ª parte? Então, 120 dividido por 10 é igual a 12. Vocês vão fazer também a tabelinha, a pontuação do restante. Ó. 150 dividido por 10, coloca o resultado. 30 dividido por 10, que vai ser a pontuação de Vitor. 60 dividido por 10, 90 dividido por 10, 100 dividido por 10. E aí você vai terminar de preencher essa tabelinha aí, ok? Questão A. Descubram como o Anderson calculou a 10ª parte da pontuação. Questão B, encontre a 10ª parte dos pontos de cada um dos jogadores. Então, eu já disse para vocês vão encontrar dessa maneira, dividindo cada valor dessa coluna por 10 e colocando o valor aqui, ok? E para finalizar, página 8, atividade 16, nós temos aqui uma atividade com fita métrica. Na festa, haverá um sorteio de ingresso para um parque de diversões. O ingresso para o parque é válido para crianças que medem até 1 metro. Então, todos querem fazer as medições e encontraram uma fita métrica. Então, a fita métrica é dividida em 10 partes iguais e cada parte equivale a 10 centímetros. Então, nós temos aqui a fita métrica dividida em 10. Só que, gente, é 1 metro. Né? 1 metro são 100 centímetros, certo? Então, vocês vão fazer o seguinte aqui, na questão A, vocês vão completar a fita métrica com as partes que faltam. Então, você pode... questão B. Observe que a fita métrica está dividida igualmente em 10 partes. Pinte a 10ª parte. Então, gente, ó, vocês vão fazer primeiro assim. Aqui é para transformar em 100, certo? 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Então, vocês vão acrescentar 0. Então, aqui, esse 1 vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando chegamos no 100, nós temos o que? Uma fita métrica com 1 metro, né? Que é 100 centímetros. E aí, você vai pintar a 10ª parte. A 10ª parte equivale o quê? A uma partezinha dessa, não é mesmo? Então, vocês vão pintar aí, identificar, preencher com os números e depois vai pintar a 10ª parte, ok? E aqui são os anexos que eu falei da atividade lá com Tangram, caso vocês queiram fazer em casa. Era uma atividade para a sala de aula. Nós temos aqui o anexo para vocês recortarem daquela atividade do triângulo, né, que você dobra ele ao meio e depois dobra ao meio novamente, para depois descobrir em quantas partes ficam. E esse é aquela atividade que, se você quiser, eu dou uma folha de papel para dividir em 3 partes iguais, etc., para descobrir a terça parte. Fica a critério de vocês, ok? Um beijo e até o próximo vídeo, ok?